Entidades e organizações sociais são importantes peças na engrenagem do atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade. Em Rio Preto, mais de 80 instituições caminham em paralelo com o poder público na ajuda daqueles que mais necessitam. O ponto de vista de hoje é sobre essas organizações. Patrícia Lisboa, secretária de Assistência Social, fala sobre a articulação entre o poder público e os demais setores. A questão da assistência social é algo que envolve diversos atores, dentre eles o poder público, a sociedade civil, a população, né, e a transparência, né, em relação ao que se faz, né, é o que dá diretriz para se unir, agregar e unir esforços para fazer mais e melhor. O diretor de Ação Social da CIRP, Tiago Fontana, destaca os quesitos importantes para uma gestão eficiente no setor. O terceiro setor está em constante evolução. E a questão da transparência e da profissionalização de gestão não pode ser vista como uma obrigação da entidade social, e sim como um valor da entidade. Terezinha Trotti, da instituição Anjos da Guarda, fala sobre os frutos que o trabalho social proporciona. O trabalho hoje da USC, ele não significa o hoje, mas o amanhã. Ele vai fazer uma diferença na vida das crianças. E hoje no Ponto de Vista a gente falando sobre entidades de assistência social. Quem está aqui com a gente é a secretária municipal de assistência social, a Patrícia Lisboa. Patrícia, quantas entidades Rio Preto hoje tem cadastradas? Para a gente começar entendendo esse mundo das entidades. Isso. Atualmente, no Conselho Municipal de Assistência Social, são 45 entidades, na verdade, organizações sociais, né, inscritas. A gente tem também no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 32. E no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, são 5, né, registradas. Então, é esse mais ou menos o cenário atual. O panorama das registradas. A gente tem uma estimativa de quantas poderiam existir que não são registradas ou não? A gente tem muito mais que isso ou não? Tem muito mais que isso, né? Rio Preto é muito grande e nem todas as organizações estão previstas dentro da legislação da assistência, né? Da Política Nacional de Assistência, porque para se inscrever no Conselho Municipal, ele tem que estar executando o serviço ou o projeto de assistência social dentro da política, ou então ser uma entidade de assistência social. E no caso, a gente tem uma legislação que é uma diretriz que estabelece, que é a nossa tipificação nacional. Então tem uma tipificação nacional de serviços preconizados da política, que a organização, para poder se inscrever, ela tem que estar executando aquele serviço. Senão, é assistencialismo e não é assistência social, né? Tem essa diferença. Uma diferença. E qual que é a importância, qual que é a vantagem de estar inscrito dentro desses conselhos, cadastrados? Isso. Quem executa esse trabalho tem que procurar se inscrever, porque através dele ele faz, além da inscrição no município, né, no Conselho Municipal de Assistência, ele também vai ganhar o registro do conselho que chama CNEAS, né, que é uma inscrição que a gente faz a nível de governo federal. Com essas duas inscrições, ele consegue participar, né, dos chamamentos públicos. Porque para poder hoje concorrer a algum tipo de recurso que seja que seja destinado, né, a esse público da assistência social, é feito através de chamamento. E para participar ele tem que ter as duas inscrições. Perfeito. Quem também está aqui conosco é o diretor de Ação Social da CIRP, o Tiago Fontana. Tudo bom, Tiago? Obrigado pela sua presença. Tiago, quando a gente fala em entidade social, muitas pessoas desejam iniciar um trabalho como esse, criar uma entidade. Mas, para isso, o que é preciso? Essa instituição precisa estar registrada, ter um CNPJ, ela precisa existir legalmente? Como é que se faz isso? Logicamente que é importante que ela esteja registrada. Normalmente, essas entidades, ela começa com um grupo que tem uma intenção de fazer um trabalho social.
principalmente onde a esfera pública não consegue alcançar, ou seja, existe uma necessidade ali de uma população, seja de idosos, seja de adolescentes, crianças e tudo, e um grupo se junta e tem aquela iniciativa de trabalhar dentro daquela causa. Mas é muito importante saber que é necessário várias etapas para que essa entidade esteja formalizada e esteja apta a receber recursos, por exemplo. Então, diferente da esfera privada, onde você tem, por exemplo, está tendo atualmente o mutirão do MEI, tudo, né? E é muito rápido para você montar uma empresa pequena, uma individual, uma limitada. No caso das entidades sociais, ou OSCs, né, que é o nome correto atual, são algumas etapas. Entre elas, você sim tem que ter um CNPJ, tem que ter um estatuto formal. Formal já. E esse estatuto, dentro desse estatuto, tem as questões também, assim, definidas reuniões, o conselho de administração, quem é a diretoria, uma primeira reunião de abertura com o público num local definido. Então, ela tem que seguir essas etapas. E, normalmente, só depois de um período, que vai aí de 1 a 2 anos, que ela passa a estar apta a receber alguns recursos públicos. Olha só. Então tem um caminhar aí, mas é importante que ela siga essas etapas. Ou seja, o resumo é que, diferente da esfera privada, as entidades sociais têm uns passos importantes e um período um pouco mais longo para estar devidamente formalizado. Depois que eu estou devidamente estabelecido, eu cumpri essas etapas, secretárias, para me cadastrar na lista dos conselhos, é muito difícil? Eu também tenho muitas etapas a cumprir ou não? Ou aí é mais fácil? Não, aí é tranquilo. Aí tem que procurar o Conselho Municipal e levar os documentos que estão ali solicitando. Normalmente é estatuto, a CND, né, o cartão do CNPJ, os diretores, né, a composição, o plano de trabalho, né, que tem que ter. E tudo isso é composto num rol de documentos que é entregue à comissão de normas de inscrição do Conselho. Aí essa comissão, ela confere a documentação, né, marca uma visita para ir até a organização, verificar se o que está contido nesse plano de trabalho está sendo executado, né, e é importante que, para quando a organização de entrada, ela esteja funcionando, né? Ela tem que estar funcionando, tem que ter no seu registro pelo menos um técnico de nível superior responsável, ou sendo um assistente social, ou um psicólogo, ou um pedagogo, mas tem que ter um técnico específico, né, de nível superior. E contendo tudo isso e o plano estando em funcionamento, né, aí passa-se na reunião ordinária do Conselho e estabelece-se a inscrição. Perfeito. Quem também está aqui conosco hoje é Terezinha Trotti, ela é assistente social na instituição Anjos da Guarda, também é vice-presidente do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Terezinha, qual que é o grande desafio de uma organização social? É a questão financeira ainda o grande mote, o grande trabalho ali de vocês? Continua sendo a parte financeira, porque as OSCs tem parcerias, né, com o município, com a rede do município, ora da assistência ou, no caso lá da gente, que é um contraturno, pela educação. Porém, esse não supre, então a gente encontra muita barreira para sobreviver. A grande dificuldade ainda é essa parte financeira que a gente tem que estar lutando aí para estar sobrevivendo. E como que é o trabalho assim no dia a dia da entidade? É sempre uma corrida do chamamento público, de ver onde consegue se inserir, da onde pode vir um pouquinho mais de recurso? É um trabalho incessante isso daí. As parcerias, elas têm um prazo de validade, né? Então, feito o plano de trabalho, consegue a parceria por um determinado tempo. Agora, a gente fica correndo mesmo, para ver onde está tendo um chamamento, para poder participar, para trazer a benfeitoria, porque no dia a dia,
tudo tem que ter um recurso para poder se manter. Porque quebra uma torneira, uma lâmpada, e isso não vem, né? A gente não pode estar contando com a parceria, porque ela fica restrito àquilo que você mandou no seu plano. Que está no projeto que tá ali, no projeto. né? Às vezes tem as coisas grandes, mas o varejinho ali, o pequeno, não tem, né? A manutenção, por exemplo, né? Fica difícil, então... Como que é o trabalho que vocês, o trabalho da Anjos da Guarda especificamente? Vocês atendem quantas público, crianças? né? Qual que é o público de vocês? Hoje a gente está atendendo 130 crianças no contraturno escolar. Estamos com 63 de manhã e 67 no período da tarde, né? Assim, eles vão para a escola de manhã, vão à tarde para o projeto. Vão de manhã para o projeto, vai à tarde para a escola, né? Eles são atendidos com o café da manhã, o almoço, né? E quando chegam também tem o almoço e o café da tarde. E que outras atividades eles desenvolvem durante aí esse no período? plano de trabalho eles têm a tarefa assistida, eles têm a computação, eles têm trabalhos manuais, né, que é desenvolvido, aula de dança, capoeira. Então tem um segmento que o tempo todinho deles é tomado com atividades. Que bairro que é, Terezinha? No Jardim Nazaré, Perfeito. atrás da Unesp. Secretária, a gente está falando aqui de uma entidade que atende as crianças especificamente. Qual que é o perfil das entidades aqui em São José do Rio Preto? Elas atendem quais públicos? Aproveitando até o que a Terezinha colocou a respeito da questão da sobrevivência, né, é importante a gente também colocar que com a Lei 13.019, a MIROSC, que a gente chama, que entrou em vigor para os municípios em janeiro de 2017, ela traz no seu contexto, né, que a organização, quando ela pleiteia algum tipo de recurso, ela subentende-se que ela já tem que estar sobrevivendo por si, né? E, então, assim, realmente é um desafio às organizações, porque se manter, né, para poder pleitear o recurso, ela também tem que demonstrar essa sobrevivência, né? Só para acrescentar, né? E, assim, em relação às inscrições no Conselho, a gente tem um rol de entidades variadas, né, que atendem desde criança, adolescente até o idoso, né? São projetos, são serviços e são entidades também que executam a ação, às vezes dentro de para a família, né? Então tem de todos para todas as faixas etárias, tá? E como que é feita essa relação entre as entidades e a Secretaria de Assistência? Elas podem receber, como é que é o balcão lá? Elas recebem algum tipo de dinheiro? Como é que é? Tem que passar por triagens? Elas podem receber esse dinheiro público diretamente? Como é que é? Tá. Então, como eu disse, né, até 2017, as transferências de recursos eram feitas por meio de convênios. Certo. A partir de janeiro de 2017, tivemos que nos organizar a partir da Lei 13.019, que é a lei regramento da transferência de recursos. E nessa organização, a gente teve que fazer um reordenamento de serviço, ou seja, aquilo que eu falei no começo também. As organizações, para poder receber o recurso, ela tinha que executar especificamente o trabalho da tipificação nacional, que está dentro da proteção social básica e dentro da proteção social especial. A partir desse reordenamento, né, para poder executar algum tipo de ação em parceria, a gente faz os chamamentos públicos, e esses chamamentos eles são feitos a partir de um diagnóstico, né? Então, hoje não é mais qualquer organização que a gente pode repassar o recurso. Então, vamos lá, um exemplo. A gente tem um determinado território do município, a necessidade de um centro-dia, né, para idosos, numa determinada região. E aí eu vou abrir um chamamento público para atender aquela determinada região, naquele serviço. Tudo isso já está especificado no chamamento. No edital. Inclusive o modelo do plano de trabalho, né? E aí as entidades que se interessam em poder executar aquele serviço, tendo inscrição no conselho, tendo CNEAs, ela vai então providenciar a documentação e fazer o seu plano de trabalho a partir das diretrizes que a Secretaria coloca no edital.
o objetivo, a meta, o que nós queremos atingir, que impacto que a gente espera desse trabalho, né? E quem que é a população que ele vai atender. Então, a partir de todo esse regramento do edital, ele cria um plano. Entendi. E aí tem uma comissão que é nomeada, uma comissão com várias composições, e essa comissão, ela avalia por pontos, né, e classifica cada um que se inscreveu. Aí no final sai o resultado. Então é bem uma coisa muito bem democrática, transparente, né? Os resultados são expostos, né? Por que não atingiu, o que atingiu. Então acho que isso vem de uma forma também a democratizar o acesso àquele recurso, né? A partir daquilo que o fomento, que a própria secretaria coloca de acordo com o que a população precisa, né? E aí aqueles que têm interesse têm autonomia para se inscrever. Tiago, a gente falou aqui de repasses municipais, mas essas entidades também podem recorrer a financiamentos estaduais, federais? Com certeza. E eu acho que assim, mais importante do que quais tipos de verbas ou repasses, ou recursos, né, de maneira geral, vamos pensar assim, tem os recursos públicos, como a gente estava falando aqui, seja ele municipal, estadual, federal. Eu conheço algumas OSCs que recebem os 3 tipos de recursos para destinações diferentes. Mas eu acho que mais importante do que somente o recurso público é a entidade pensar que tem o recurso privado, seja ele pessoa física, pessoa jurídica também, as doações, os eventos. Então, mais importante do que a questão do recurso público é a questão do equilíbrio entre esses recursos. Como a própria secretária Patrícia disse, você percebeu que eu falei um pouquinho da montagem dessa entidade social, ou seja, do início dela, e ela acabou de dizer que ela precisa estar andando com as próprias pernas para depois estar apta a receber esses tipos de recursos. Então, não tem como uma entidade social, mas você pensar em iniciar um trabalho, já vou contar com esse tipo de repasse. E aí, pegando um pouco o gancho da Terezinha, a realidade das entidades, né? A gente tem que lidar com todos esses tipos de recursos e a gente dá realmente esse nome. A maioria dos recursos públicos, ou praticamente todos eles, principalmente depois do marco regulatório, que é a Lei 13019, eles têm uma prestação de contas muito fiel e muito específica. Então, aquele plano de trabalho define, ela tem aqueles recursos para aquela destinação. E as entidades, ela precisa também de um outro tipo de recurso para ter uma flexibilidade. E normalmente esse recurso vem através do quê? Ou de parcerias com empresas, ou de doações, ou de eventos sociais que ela faz, porque ela tem ali algumas eventualidades, como a gente deu exemplo, de ter que arrumar alguma coisa que quebrou ali dentro da entidade, o próprio, às vezes, o 13º não é coberto por o repasse público, e ela precisa equilibrar, então, todos esses recursos. Isso é o mais importante. Perfeito. A gente faz intervalinho agora, né, Matheus? É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e volta na sequência. Fique com a gente. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente.
A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Nesse ponto de vista, a gente fala sobre as organizações sociais. A gente, no primeiro bloco, estava falando com a secretária municipal de assistência social e ela citou 2 conceitos, assistencialismo e assistência. Patrícia, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Porque é para as pessoas entenderem essas diferenças e falar um pouco também sobre, às vezes, a gente tem muitos ditos eventos ou ações mais individuais, mais focadas, e se isso às vezes acabam concentrando ações só num determinado nicho, num determinado público, e outros ficam desamparados ou ao longo do ano também acabam sendo esquecidos. Entendi. Bom, então, quando a gente fala em assistência social, né, hoje ela foi regrada legalmente, então ela tem uma diretriz. Então, a assistência social, a política de assistência social, ela tem os serviços, os programas e os projetos a serem executados. E esses serviços são os serviços que estão nos CRAS, que estão nos CREAS, que estão nas organizações parceiras. Também tem os programas, por exemplo, transferência de renda, né, o Bolsa Família, Ação Jovem, Renda Cidadã, tá? O BPC, que é um benefício. Então, esses são a política de assistência social. E quando a gente fala assistência social no sentido da caridade, aí a gente fala que é o assistencialismo, né, que é diferente da política, porque a política ela vem com um regramento e um trabalho específico com normativas de como você tem que fazer, você tem que prestar conta dessa ação para o governo federal, estadual, é tudo monitorado, né? A questão do assistencialismo, ela está naquela razão da pessoa, na missão dela, né? Ou seja individual, ou seja em grupo, né? E esse assistencialismo está ligado ao voluntariado, né? É um trabalho voluntariado, que pode ser feito com prestação de serviço, que pode ser feito com doações, né? Em Rio Preto, a gente tem essa característica forte, né, de bastante doações em relação ao público vulnerável. Então, o que necessitaria aqui é algo que a gente já vem conversando, né, que seria a criação de um local que concentrasse as informações das doações de voluntariado, né, que ele fizesse o equilíbrio entre a demanda e a oferta, né? Porque aí, fazendo esse equilíbrio, não acontece essa sobreposição de doações. Então, um exemplo que eu posso dar, assim, que a gente enfrenta, né, é a questão de doações de comida a pessoas em situação de rua, né? Então, tem muitos grupos, são muitas pessoas individuais, em grupos, igrejas, que fazem esse trabalho, né? E a gente tem relatos das pessoas em situação de rua que passa 3, 4 vezes pessoas doando comida na mesma noite, né? E aí, às vezes, acorda ele, que ele já está dormindo, para mais uma marmita. Então, ele pega, né? Porque eles também têm medo de que a pessoa não doe mais. E aí, aquilo acaba que nem come, joga no chão, né? Então, isso também é o que a gente fala. No caso da pessoa em situação de rua em específico, ele gera também para ele uma zona de conforto, né? Porque qual que é o nosso objetivo? É sensibilizá-lo, né, a pessoa vulnerável, a procurar o serviço, porque o serviço existe, né? Então, se ele deseja alguma coisa, o serviço está ali para poder acolher, né? E quando ele gera essa zona de conforto, ele tem essa dificuldade de buscar o serviço, porque ele tem na rua, por exemplo, o café, ele tem o almoço, ele tem o jantar, ele tem a esmola que ele ganha no semáforo, e aí ele consegue, inclusive, às vezes, comprar a droga, que ele também é dependente. Então, essa discussão, ela vem sendo feita, né? Esse grupo de voluntários procurou a Secretaria da Assistência, e a gente acolheu, debateu sobre o assunto, falamos sobre isso e também sobre outras doações, por exemplo, a questão de alimentos, cesta básica, a questão de organizações que também precisam. E pensando nisso, a gente está agregando esforços.
No caso, a gente convidamos aqui o Tiago da CIRP, que também tem esse trabalho na CIRP em relação às organizações, para unirmos forças, né? E acho que tudo é válido. Então, é válido o poder público que vem com o recurso que vem da arrecadação do município, né? Que é um direito. A gente também tem o esforço da comunidade que quer ajudar e é importante, dos empresários também que querem ajudar e é importante, mas a gente tem que canalizar tudo isso entre demanda e oferta, né? Porque havendo equilíbrio, essas doações, essas ações de boa vontade vão chegar a todos, não especificamente somente um grupo ou em determinados territórios, em detrimento de outras regiões do município. Né? Tiago, como é que está essa parceria na questão desse ato solidário? Esse grupo ainda continua pensando como seria atuar nesses casos? A CIRP está envolvida com esse pessoal? Eu acho que, primeiramente, aproveitando aqui as palavras da Patrícia, eu vejo assim, que realmente tem uma necessidade social para ser atendida em diversas áreas. A esfera pública, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Saúde, da Educação, os conselhos, eles têm uma visão mais ampla dessas necessidades e também sabe até aonde a esfera pública pode atuar, porque também tem um limite, né? Eu até defino assim como as entidades sociais, elas têm que atuar aonde tem essa lacuna, esse espaço e essa necessidade, essa demanda. E às vezes o que a Patrícia está dizendo, e é muito importante, e eu gostaria de reforçar, é a questão de uma sobreposição. Às vezes em alguns pontos, principalmente aqueles onde ataca mais a gente, a alma humana, aquela questão do voluntário falar assim, não, eu preciso agir ali, eu preciso fazer, eu acho que tem um caminhar muito importante. Então, por exemplo, se você tem um grupo de amigos que quer fazer um trabalho voluntário, uma ação, e você não tem realmente um CNPJ, uma habilitação para fazer isso. Você pode procurar fazer isso dentro de uma entidade social que já está formalizada. Perfeito. E essa entidade está, a maioria delas, a gente sabe que tem outras entidades que não estão vinculadas aos conselhos, mas se ela está vinculada, ela está dialogando com a esfera pública sobre essas necessidades. Entendi. E eu acho que, na verdade, é um conjunto que tem que ter uma harmonia melhor. Aí, falando especificamente sobre a nossa ação, a gente tem um trabalho que a gente faz com 30 entidades sociais, né, voltado para capacitação, para gestão. E a gente vem falando também sobre um trabalho de reunir esses voluntários, ou seja, nós quase temos... que uma central, Thiago. Exatamente, a gente até deu o nome, está em criação isso, de Central de Voluntários. É um projeto, acho que é interessante, a gente vem dialogando isso com a Secretaria de Assistência Social, acho que isso também é importante e mostrar também assim, que a gente não está só falando, desde o momento que eu assumi a Diretoria de Ação Social, eu fui falar com a Secretaria de Assistência Social, logicamente com várias entidades também para entender a necessidade, para unirmos esse esforço. E na questão específica dos voluntários, vou falar sobre um sonho, assim, sobre o que a gente pensa, porque isso está em criação. A gente pensa que as pessoas querem fazer um trabalho voluntário. Elas podem fazer naquilo que elas são formadas, ou seja, eu sou um advogado, eu posso fazer naquilo que eu trabalho no dia a dia, mas eu posso fazer um trabalho social naquilo que é um hobby meu. Por exemplo, eu gosto de tirar fotografia, eu gosto de cozinhar. A primeira pergunta é, o que você quer disponibilizar? Que tempo e o que você quer fazer nas entidades sociais? Tendo uma central, depois a gente pode vincular ela com o que as entidades sociais, cada uma delas precisam desse voluntário. Então é nesse sentido. E isso a gente está avançando para criar algo. Então, qual que é a importância desse tipo de diálogo, dessa parceria para a entidade, né? Para vocês lá que estão do outro lado do balcão? Olha, a gente está vivenciando uma parte maravilhosa de conhecimento, né? Troca de conhecimento, e isso dá uma superação para a gente, porque a luta ela é grande por conta da dificuldade dessa sobrevivência de uma OSC.
Então, é aquela correria, você tem que fazer o trabalho burocrático, mas se preocupar. E essa formação, essa ajuda, essa parceria que hoje eu estou tendo essa experiência muito grande, fazendo parte do conselho, com assistência, com esse pessoal da CIRP. Então, a gente está conseguindo buscar novos caminhos também. Enxergar aonde pode estar enxugando, né? E isso está sendo muito bom para as instituições. Está tendo um marco, esse leque aberto, está sendo muito bom. É uma luz no final do túnel, né? A gente até conversa assim de um sonho, né, de ter um aplicativo, né, no celular, onde tem essa central de voluntariado, e aí qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele entraria nesse aplicativo. Nesse aplicativo teria um cadastro, né, para ele se prontificar e por outro lado ele já teria as demandas, né? Então assim, e aí teríamos um mapeamento, né, um mapa de Rio Preto, onde a gente georreferenciasse os locais que já estão tendo atividades voluntárias, que tipo de ação e o que está faltando. Então isso a gente pensa em fazer georreferenciado num aplicativo, que a CIRP aí tá super parceira, né? Acho que assim, esse é o Unisforce, é uma gestão que pensa em conjunto com a sociedade, que o Unisforce trabalha junto. Tiago, até ia te perguntar, a Terezinha falou um pouquinho dessa parceria, mas é uma nova proposta da CIRP de não ficar somente nos eventos como forma de arrecadação, mas auxiliar essas entidades também com capacitação. Que tipo de informação é oferecida? E uma outra pergunta é, como é que você vê aqui em Rio Preto as empresas e a questão da responsabilidade social? Elas estão atentas a essa questão? Elas estão envolvidas com isso? Então, primeiro sobre essa questão da gestão, a gente também assim tem várias demandas, né? Você vê que nessa esfera do terceiro setor, vamos falar assim, né? É importante falar sobre o terceiro setor, tem várias ações para serem feitas. O que está bem avançado e já está funcionando nessa parceria da CIRP com as entidades sociais? A gente montou um programa que a gente dá o nome de GSS, Gestão Social Sustentável, onde nós estamos com 30 entidades inscritas, são 2 pessoas por entidade, são 60 pessoas, e nós já estamos indo para o 5º módulo de capacitação em gestão para essas entidades sociais. E nesse programa que a gente chamou de GSS, tem a questão de captação de recursos, a questão de comunicação, a questão do planejamento estratégico, a questão de redução e controle de custos, a questão da contabilidade terceirizada, enfim, cada módulo tem um tema. Está sendo feito dentro do Centro de Convenções da CIRP. E a gente acredita, o que é uma mudança também de paradigma para nós. Como você acabou de dizer mesmo, a questão do evento. A CIRP, mesmo vão pegar outras entidades como Rotaries e Lions, tudo, eu acho que é importante elas continuarem fazendo eventos em prol das entidades, né? Porque isso, as entidades precisam de recursos, não é só gestão. Mas a gente acredita que só os eventos não traz essa sustentabilidade, ou seja, a entidade conseguir se manter no médio e longo prazo. A gente precisa profissionalizar e melhorar a gestão das entidades sociais. E a gente acredita que dentro da CIRP, por ter vários ali voluntários, vários empresários, várias pessoas que já estão acostumadas com essa questão de gestão, elas podem ajudar nesse sentido, né? Sim, Terezinha, agora vamos dar um pouquinho o caminho das pedras para o pessoal das entidades também entender. Como é que a gente faz? Não dá, hoje em dia, acho que é praticamente impossível uma entidade sobreviver sem a ajuda dos doadores, dos mensalistas, esse tipo de coisa. Como é que a gente faz para conseguir fazer com que esse mensalista não seja só ocasional, seja perene? O que é? Convidando ele para conhecer a entidade? Como é que é esse tete-a-tete? Como é que é esse trabalho? Exatamente. A gente convida para conhecer o trabalho, né? Então, os nossos doadores que a gente tem ali são fiéis, né? Que estão ali todo mês. Eles conhecem o trabalho. O princípio é ter o conhecimento do trabalho e a transparência da prestação de conta que a gente tem exposto ali
para todos os eventos que acontecem, é exposto o que arrecadou, onde foi, qual foi a finalidade. Então, usar a transparência como principal meta para que esse voluntário seja fiel com a instituição. E tirar também a liberdade no momento de emergência, também poder ligar para esse do no momento. Exatamente, ali, me ajuda, né? A gente faz muito isso. Tem vezes que a gente, olha aqui, nós estamos com um probleminha assim, eu sei, né, que você conhece aqui, então a pessoa sempre socorre. Qual que é o perfil desse doador, desse voluntário? Na tua experiência, Terezinha, quem que é o tipo de gente que ajuda as entidades? Olha, eu vou te falar que o público são pessoas média, não são... Classe média. Classe média, que tem, assim, um compromisso mais sério com a nossa instituição. Esse público de gente jovem também costuma ajudar ou não? Jovem tem crianças do Colégio São José que vai com o professor lá, eles levam o dia que eles vão, eles levam o lanche da tarde, eles estão apadrinhando crianças agora. Você vê, é jovem e tem criança também, né, junto a essa instituição que vai lá. E eles querem apadrinhar, e eles também se sentem já agradecidos, né, em poder estar ajudando e ver a realidade das nossas crianças lá, no caso. Porque as crianças acabam sendo terceirizadas, eles ficam um período na escola, um período no projeto, né? Então, para eles, é uma graça eles poderem passar uma tarde, levar alguma coisa. Então, a gente tem esse público que é jovem e já está com essa característica de um trabalho social, né? Hora de mais intervalinho, né, Matheus? É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e volta na sequência. Você fique com a gente para o terceiro bloco. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso! Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais.
Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Nesse ponto de vista, a gente falando sobre as organizações sociais. O Thiago Fontana, que é diretor de ação social da CIRP, está aqui. Thiago, tudo que a gente falou nesses outros 2 blocos, me soa, é uma empresa, na verdade, né? Qual que é a importância dessa profissionalização dessas entidades, dessas organizações, terem essa cara mais de uma empresa mesmo? E o que elas têm que fazer para correr atrás disso? Legal. Com certeza é uma empresa. Se você pega, é uma empresa de prestação de serviços sociais, sim, uma empresa do terceiro setor. Tem algumas vertentes até da economia que já estão chamando algumas dessas empresas de 2,5 setor, ou seja, ela já está mais próxima da privada, parecida, sim, com as empresas privadas, do que parecendo uma antiga entidade social. É muito importante a profissionalização. Na verdade, a gente, pegando um pouco o gancho da questão também da economia, as empresas, pegando as empresas privadas, todas não estamos sofrendo com uma questão, exatamente, de crise, de economia, de menos recursos. O que isso significa? Que as empresas, sendo elas sociais do terceiro setor ou não, precisam ser o quê? Mais eficientes, ter uma profissionalização de gestão, utilizar melhor os recursos, e isso não é diferente nas OSCs. Sim. Então, a gente acredita mesmo que o caminho é a profissionalização da gestão. Isso ajuda muito na questão de organizar os recursos, a questão de uma prestação de serviço de qualidade também, como foi falado nos blocos anteriores, perceber a movimentação que está acontecendo ali na sociedade, na sua cidade, das necessidades da sociedade em relação a esses serviços prestados, porque isso pode mudar ao longo do tempo, né? Comenta um pouco para a gente sobre as obrigações e a parte legal. Ela tem obrigações legais, também trabalhistas e perfeito, tudo mais. E como é que ela se relaciona com o voluntário? Existe algum termo que o voluntário assina? Isso aí pode gerar algum processo, alguma coisa ou não? Sobre as leis e as sim, regulamentações, as entidades sociais tendem a ter mais obrigações até do que as empresas privadas. Não todas, mas eu digo assim que elas se comparam às empresas de capital aberto, né? Sim. Que elas têm que seguir toda a Lei 3019, as prestações de contas, tem uma documentação mais robusta, então ela tem que seguir isso. Um ponto-chave aí é a questão que ela não pode ver isso só como algo difícil, obrigatório. Ela tem que ver isso como uma oportunidade de exercer a transparência. A Terezinha falou no bloco anterior sobre a questão da transparência. É um dos temas que mais tem aparecido quando a gente fala do universo do terceiro setor das OSCs. Então, a transparência, a prestação de conta e a gestão tem que ser algo que a entidade queira fazer, que a OSC queira exercer aquilo. Sobre o voluntário, com certeza, tem um termo do voluntariado, tem que ser formalizado e é algo ainda que a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Porque é uma coisa ainda muito informal, feita, como a gente falou aqui, discutiu nos outros assuntos, meio que de qualquer maneira. Tem uma lei do voluntariado, ela é bem simples, ela não fala quase nada, ela não tem... Exato, ela é bem direta, mas é importante seguir e organizar esse trabalho voluntariado, né? Até mesmo para garantir que vai ter essa fidelização, que eu não vou aparecer ali o dia só que eu quero, perfeito, né? Porque a entidade depende isso do meu trabalho, né? A questão do engajamento, né? Exato. Aí pegando o gancho da Vivian, né? A Tereza falou, nós temos os voluntários, a maioria das entidades trabalham com voluntários, umas com mais, outros com menos. E é um exemplo prático. Tem entidades que têm voluntários quase que só na parte da operação. E você tem hoje já entidades que têm um voluntário na diretoria, na gestão, que definem a quantidade de horas que eles vão trabalhar naquela entidade. E eu vejo que isso
está crescendo. Então é importante esse engajamento, ou seja, aí fica até uma dica, né, para o voluntário, quem quer se voluntariar, não é simplesmente, eu vou lá fazer um trabalho e eu me comprometi aí num dia específico e eu simplesmente não vou porque é voluntário. Não pode se pensar assim. Pelo contrário, é um compromisso assim como qualquer outro, como um trabalho mesmo. Patrícia, e quais são os reflexos para as entidades quando elas não seguem esse tipo de transparência? Elas podem parar de receber dinheiro? É imediato? Como é que é isso? A transparência ela é algo muito importante no sentido da confiabilidade da sociedade em relação ao que ela executa, né? Com relação às parcerias, elas têm todo um hall também de documentos que a gente confere mensalmente. Ela entrega uma planilha para a secretaria para poder requisitar o recurso daquele mês. E nessa planilha, junto vem as documentações. Então, dentre elas, a gente tem que ter CND, tem que ter as conferências dos encargos tributários municipal, federal e estadual. Então, todas essas conferências, elas são realizadas pelo departamento na secretaria. Caso não esteja em dia, o repasse ele é suspenso, né? E aí vai fazer um processo de averiguação para poder regularizar. Tá? Mas realmente ela tem que ter tudo em dia para poder continuar recebendo e tendo esse relação de confiança, né, que foi estabelecido num termo de parceria. Terezinha, a gente falou mais aqui da questão da doação, de quem ajuda um SC com doações, né? Mas também há outro tipo de doação que não só a do dinheiro, por exemplo. A gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, por exemplo, Anjos da Guarda está precisando, por exemplo, de sapatos. Que outras coisas, em geral, a entidade precisa e que quem está nos assistindo, por exemplo, pode auxiliar? Explica para a gente. É porque, assim, no momento, a gente tem uma pessoa que ela é uma voluntária, compromissada, e que as crianças estão praticando a aula de flamenco. E é um calçado que ele é um pouco mais caro, né? E devido ao nosso público lá, que é um público, assim, a renda baixa, né? Então, esse calçado não tem como nós, como instituição também, fornecer como uma OSC e os pais também não têm condição de comprar. Então, a gente sempre apela, né, para aquele voluntário que a gente pode contar. Mas nós sugamos muito os últimos dias os voluntários que costumam ajudar a suprir essa necessidade, né? Então, está aberto aí, se quem estiver assistindo, né, que assistir a gente aí e quiser contribuir com esse calçado para continuar, porque a apresentação está linda, está sendo bem proveitoso para o nosso público, está tendo um aproveitamento maravilhoso para as crianças. Então, fica aberto essa parte aí agora que a gente está. Puder deixar o telefone da gente, né? Tá passando embaixo quando você está falando, Terezinha, já está o telefone para o pessoal de casa ligar. Aí a gente está aí aguardando essa parceria aí. Terezinha, uma outra questão importante é a questão do Destinação Solidária, o programa Destinação Solidária, que é uma outra forma de auxiliar essas organizações todas. Você é vice-presidente do CMDCA. Explica pra gente como é que funciona isso. O dinheiro dessa destinação já está chegando nas instituições para o desenvolvimento dos projetos? É feito um plano de trabalho, as instituições, ela faz um plano de trabalho para que ela precisa dessa parceria, desse recurso. E também é montado, como a Patrícia já falou, uma comissão que vai avaliar todo esse plano, né? E aí é feito também um termo de fomento, né? Através da destinação solidária, que é conseguido através do imposto de renda, né? A pessoa física, ela pode doar na declaração. Agora, nesse momento, está sendo as pessoas jurídicas, né? Ela pode destinar uma parte para a criança e o adolescente e para o idoso.
E aí é com essa parceria, com essa doação dessa pessoa física e da pessoa jurídica que vai para o fundo da criança e do adolescente, que volta esse benefício para a entidade do OSCs do município. Tá? Patrícia, isso era dinheiro que iria para o governo, é o imposto devido, por exemplo, Exato, né? Destinação solidária é uma campanha que a gente faz anualmente. A gestão aqui do município, né, municipal, ela tem trabalhado fortemente nesses últimos 2, 3 anos para a gente conseguir fortalecer, porque é um recurso que iria para o governo federal e parte dele fica, né, para aqui, para os nossos, para a nossa população, tá? Sim, como você perguntou, né, ambos os conselhos, eles já tinham tido uma destinação equivalente, né, na campanha anterior. Essa destinação está sendo agora posta em execução através do chamamento. Então, abriu-se um edital no valor de 3 milhões, que é o que tinha na conta, para poder fazer as organizações. Tem os eixos para elas verificarem em qual eixo elas se encaixam. E aí ela construiu o plano de trabalho a partir daquele eixo com a demanda do território que também está no diagnóstico do edital. Ela colocando isso, ela vai começar a receber, né, a partir dessa comissão ter aprovado, e ela começa a receber e ela tem um prazo de execução de acordo com o que ela colocou no plano de trabalho. Se ela colocou 1 ano, se ela colocou 2, vai depender do tempo que está constando no edital e do eixo que ela vai desenvolver. Sim. Então, para a população ter muita clareza, né, assim, esse recurso está sendo utilizado. Hoje são 7 organizações que já estão executando com o dinheiro da criança e adolescente. E, no caso do idoso, os 4 lares, né, que é a Oficina Santa Rita de Schmidt, o Lar São Vicente aqui na Maceno, o Lar Esperança lá no Santo Antônio e o Lar de Betânia aqui, né, perto do Plaza. Então, todas essas organizações estão recebendo recurso do destinação. Aí a gente conta, né, com a sociedade empresarial, né, e também a pessoa física na sensibilização, né, de optar por essa destinação, porque quanto mais a gente deixa para o município, né, parte desse recurso que iria para o governo federal, mais a gente consegue fortalecer as ações. Aí essa ação da destinação, ela complementa a ação que é executada através, né, da fonte do município. E também é importante assim salientar que a questão da destinação é muito simples de fazer, está no site da prefeitura as explicações, o link também, ele já gera o boleto, né? E também o próprio conselho está à disposição para receber, as organizações que também estão executando podem receber as pessoas que querem doar para verificar, né, in loco, né, tudo que é investido. Patrícia, só para a gente esclarecer, eu faço a minha declaração de imposto de renda, por exemplo, tem um imposto lá devido. Isso. Se eu opto ali que eu quero destinar aquele dinheiro para o fundo municipal, é isso? Isso, lá tem... Dentro das abas vai ter você vai falar que quer destinar para o fundo municipal da criança, do adolescente ou do idoso, ou do idoso, né? E aí, no caso, as empresas também do Brasil inteiro pode destinar para Rio Preto, tá? Não só as empresas aqui do município, às vezes de outros estados, de qualquer lugar, pode destinar para Rio Preto, tá? Eu acho que até é interessante complementar isso, porque a prefeitura precisa fazer esse convênio, essa ligação com esses fundos para que isso ocorra. E aproveitando aqui o gancho, as cidades em volta de Rio Preto que não tem, ou mesmo fora, mas principalmente da nossa região, que não tem, a prefeitura não tem essa destinação solidária, essas pessoas podem contribuir com o Rio Preto. Sim. Lembrando que quem tem imposto a restituir também pode participar, né? A gente está indo para a nossa rodada final de perguntas. A gente está falando muito da parte empresarial agora, Thiago, você acabou de falar. Dentro das empresas, a gente sabe que com
problemas financeiros, né? Crise e tudo mais, o empresário às vezes fica atado, não tem como fazer muita coisa. Mas como desenvolver nas empresas essa cultura da responsabilidade social, do voluntário? É possível? Logicamente que é possível. É importante que o empresário, as empresas estejam assim engajadas, elas pertencem a uma comunidade, aquela região onde ela atua. Sim. E é importante que ela se preocupe com isso. Logicamente que tem empresas que fazem doações mensais ou anuais, já tem esse hábito de fazer. A doação em dinheiro ela é muito importante, mas mais importante também do que a doação em dinheiro é que ela perceba aquela comunidade onde ela está atuando e esteja engajada com isso. E isso automaticamente, a hora que a empresa faz isso de uma maneira transparente, de uma maneira com propósito mesmo, os seus funcionários percebem isso. Ela pode até disponibilizar que os funcionários também sejam voluntários naquela causa, e isso acaba criando um ecossistema que é bom para todo mundo. Então eu falo assim, o dinheiro é importante, as doações são importantes, mesmo no momento de crise eu acho que é importante o empresário pensar em não simplesmente cortar a verba, até porque aquilo pode estar ajudando ali a comunidade de uma maneira geral e a própria empresa numa questão de sustentabilidade e longo prazo, mas é importante que ela realmente esteja vinculada àquela causa. Porque isso cria esse ambiente que a gente estava falando antes, da questão da transparência, ou seja, ela está ajudando a entidade, a OSC, e também está verificando o que está acontecendo com esses recursos que estão sendo ou doados, sendo esses recursos financeiros ou recursos pessoas, né? Que são os recursos humanos, né? Terezinha, você, aproveitando toda a sua experiência no trabalho com uma entidade, com organização, que recado você deixaria para quem talvez esteja nos assistindo e também esteja atuando numa entidade? Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas que recado você deixa de incentivo, de como enfrentar momentos difíceis, como superar tudo isso e seguir fazendo o bom trabalho, né? Olha, é gratificante. Ele se torna gratificante a quem trabalha com esse trabalho de OSCs. É uma coisa que eu acho que depois não consegue parar, mesmo que queira, não consegue parar. Porque quando você luta por alguma coisa, e aí quando você consegue, é uma realização. E o recado que eu gostaria de passar para que mais pessoas conheçam esse trabalho da organização da sociedade civil, porque além de gratificante, é um público que nem... eu estou falando do meu público, que é criança. A gente pensa lá na frente, o que a gente está representando hoje para essas crianças. Na vida de cada um deles. Na vida de cada um deles. Então, um outro trabalho que eu vejo também é uma ajuda para o município, porque quantas famílias estão tranquilas enquanto essas crianças estão ali, que não está exposta a estar sozinha em casa, correr um risco de um acidente doméstico, de ser aliciado para droga, né? Então, é um trabalho que também o município lucra com isso, né? E o futuro, né? Porque a gente está sempre plantando uma semente do bem na vida dessas crianças. Então, é muito gratificante. Faço convite para que mais pessoas conheçam outras instituições, ou mesmo do lar, né, de idosos ou de criança, e que venha fazer parte, porque acaba com que a gente se sinta muito mais feliz do que quem recebe. Belo programa, né, Matheus? É isso mesmo, Vivian. Com esse recado, a gente encerra o nosso ponto de vista. Semana que vem a gente está de volta com um novo tema interessante para você e para sua família. Tchau. Obrigada pela audiência. Tchau.